proposta do conselheiro Fernando, conselheiro Otávio, em segunda leitura ou terceira leitura? Na quarta? Terceira leitura. Terceira leitura. Então, seja feita a terceira leitura. Tá. Minuta da Resolução Normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com o acréscimo do parágrafo 2º e a alteração do parágrafo único em parágrafo 1º, da Resolução número 003/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do conselheiro Fernando Toledo, lida em terceira leitura. Reforma do Regimento Interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do conselheiro Otávio Lessa, lida em terceira leitura. Então, passamos ao horário expediente. Está facultado a palavra aos senhores conselheiros. Então, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tem em mãos alguns processos relativos à prescrição de multas aplicadas e farei como nós fazemos sempre em lista para facilitar. É o processo TC 4006, oriundo do Funcontas, gestor do Ipazeal Saúde, o senhor Niradelso Salvador da Silva. O processo teve sua tramitação normal, evoluiu ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 343 de 2018, da terceira PC, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição da pretensão executória relativa às multas aplicadas. Processo TC 13390 de 2011, da Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió, gestão do senhor José Roque da Silva. O processo teve seu trâmite normal, também evoluiu ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 4636 de 2017 da terceira PC, emitiu um parecer da prescrição intercorrente de 3 anos após a causa interruptiva da citação válida do ex-gestor em 16/6/2005. Processo TC 12888 de 2010. Multa oriunda do Funcontas ao gestor da Câmara Municipal de Maribondo, senhora Lédia Costa Melo, que também, após a evolução que passou pelo Ministério Público, através do parecer 4626 de 2017, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente, verificando em virtude do prazo prescricional de 3 anos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o processo TC 16629 de 2011, que é oriundo do Funcontas, da Prefeitura Municipal de Branquinha, da senhora Ana Renata da Purificação Moraes. O processo evoluiu ao Ministério Público, que emitiu um parecer número 1616 de 2017, da quarta PC, que opinou pela prescrição ex officio, em virtude do processo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 5 anos. Tendo em vista já esses pareceres favoráveis, esses processos já terem uma fundamentação dessa Casa, voto pelo arquivamento dos mesmos, dos presentes processos de aplicação de multa, reconhecendo as prescrições. B, pela ciência aos gestores das presentes deliberação. C, no caso específico de alguns deles aqui, desanexando e dando envio da diretoria para junto à prestação de contas. E dar remessa ao Funcontas para devidos fins do que foi decidido nessa Corte. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Doutor. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela prescrição de todos os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa, mas queria fazer uma observação aqui em referente ao primeiro processo que ele relatou, que é o processo TC 4006 de 2009, com vários anexos. Esses processos, ele
foram aplicadas multas por acórdãos de 2009, em um caso foi lavrado em 30 de julho de 2009, no outro caso 21 de julho de 2008 e no acórdão 140 de 2009. Ou seja, todos esses títulos eles ocorreram a preclusão máxima administrativa, né? E o que ocorreu aqui foi a prescrição da execução, né? Não foi nem da aplicação da multa da ação punitiva, foi a prescrição da execução. Já existia um título administrativo hábil a ser executado e houve a inércia em enviar esse título à PGE para a competente ação de execução. Portanto, senhora presidente, eu opino com essas ressalvas pela incidência da prescrição em todos os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Em discussão, os processos relatados. Em votação, conselheiro Anselmo. Excelência, como de praxe, eu divirjo do relator, em virtude do Tribunal de Contas não exercer poder de polícia, a não ser com a Excelência que exerce aqui hoje nesse pleno, dirigindo os trabalhos de nossa Corte, em virtude dessa pretensa restrição ter natureza decadencial e, quando se aplicar, devido ao poder potestativo do Tribunal em movimento, poder este incerto na Constituição da República e também repetida na estadual, e em razão também do objeto do tribunal decorrente dele não exercer atividade de polícia, ele não se preocupa com a atividade do particular em especial, mas só do particular qualificado, que é o gestor público. Como eu entendo que não há normatização específica para a gente a matéria, se fosse o caso, aplicasse o prazo previsto no Código Civil, que trata do tema, além dos outros elementos de convicção que eu utilizo nos meus votos orais e escritos, que evoco também para aqui calçar as minhas razões de decidir, divergindo do relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Eu tenho em mãos o processo TC 45/2015, que é o descumprimento uma diligência solicitada ao gestor e até o momento não foi atendido. Então, estão aplicando a multa e concedendo prazo mais de 5 dias. Versos autos sobre a representação formulada pelo Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral em razão de indício de irregularidade cometido pela Secretaria da Educação do município de Maceió, no tocante à contratação da empresa de serviço de vigilância eletrônica, o qual foi firmado pelo contrato 103 de 2011, pela CEMED, e a empresa Servipa Serviços Gerais. Após aprovada a decisão, em 14 de março de 2017, determinou que fosse diligenciada a Secretaria Municipal de Educação de Maceió, na pessoa da sua secretária, Nadeise Rezende Dória, para apresentar toda a documentação referente à contratação entre a CEMED e a Servipa, através do ofício 118 de 2017. O ofício mencionado foi recebido em 22 de março e, após a busca do sistema integrado referente ao ofício, nada foi encontrado, permanecendo a gestora inerte quanto à diligência requisitada. Inicialmente, cumpre a destacar que o Tribunal de Contas de Alagoas efetuará a fiscalização dos autos do contrato que resulte em receita e despesa praticado pelo responsável, sujeito à sua jurisdição em conformidade com o que preconiza a lei, o artigo 38 da Lei Estadual 5.604. Nessa disposição, em conformidade com o que dispõe o artigo 57 do Regimento Interno, o relator presidirá as instruções de processo e outras providências consideradas necessárias. Constatada a sonegação deste documento ou informação no prazo fixado, sem causa justificativa, o tribunal tomará medidas legais cabíveis, sem prejuízo da aplicação da multa, prevista no artigo 48 da Lei 5.604. No caso, em análise, verifica que a gestora da Secretaria Municipal de Educação deixou de cumprir a diligência requisitada, tendo sido oportunizado tempo suficiente para seu cumprimento. Neste sentido, voto, ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais e legais regimentais, a mim concedida,
A. Pela concessão do prazo de mais 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que a gestora da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, citada nos autos, atenda o requisito através do ofício 118 de 2017. B. Pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, a senhora Ana Deise Rezende, pelo descumprimento já da primeira diligência. C. Da ciência gestora acima mencionada da presente deliberação. E. Pela remessa dos autos de diretoria do FUNCONTA para a ciência e cumprimento das decisões contidas no item B, após o trânsito julgado do presente. F. Alertar a gestora que o não pagamento da multa aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. E G. Que após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para sobrestamento. A palavra para o Ministério Público. Senhora Presidente, mesmo havendo omissão no dever de responder este tribunal, o Ministério Público entende que deve ser resguardados as prerrogativas do devido processo legal, ou seja, do contraditório da ampla defesa. Então, no nosso entendimento, antes de aplicar multa, deve ser oportunizado à gestora o contraditório e a ampla defesa. Doutor Gustavo, ele já foi oportunizado no dia 29 de março, né, e ela não se manifestou. Eu estou aplicando a multa e dando mais 5 dias pelo não cumprimento da diligência. Não é nem pelo... Se o senhor agora informou entendeu? Que houve já a oportunidade de contraditório, então o Ministério Público apenas no mesmo sentido da diligência sugerida por Vossa Excelência. Ok. Então, em discussão. Excelência. Conselheiro Anselmo. Eu tenho uma dúvida. Excelência, esse processo é a primeira vez que vem ao pleno? Não. O prazo que foi dado foi o prazo dado pelo Sim, tribunal. A primeira vez ele foi dado o prazo. Pelo tribunal. Uma diligência, eu fiz a diligência. Monocraticamente. Monocraticamente. Certo. Nessa diligência, Vossa Excelência me informa que se não houver o atendimento, ele será ou ela será sancionada, porque se não tiver isso lá, acredito que há uma prejudicial a que nós multemos em função disso. Sempre põe, mas deixa eu checar aqui, conselheiro. Hein? Não, tem aqui, sim. Foi feito, sim, e doutor Gustavo, ela passou aqui no pleno no dia 14 de março. Publicado no Diário Eletrônico. E tem sim, conselheiro Selma. Informando a aplicação da multa. Se não for atendido, ele será sancionado. Uhum. Está aqui. Continua em discussão. Obrigado, Excelência. Então, passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Com as informações prestadas pelo relator, eu o acompanho. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhor. Aprovado. Sem mais pauta para o dia de hoje. Conselheiro, vai falar com a escola. Sim. Antes da sequência às nossas relatorias, quero dar as boas-vindas aqui aos alunos da escola Professora Miram Marroquim de Quintela Cavalcante, que estão aqui nos visitando neste momento, através da Escola de Contas, que vem fazendo esse trabalho muito, muito bom, trazendo aqui alunos de várias escolas. Estão conhecendo um pouquinho do nosso tribunal, do nosso funcionamento. Então, quero dar as boas-vindas e espero que vocês, neste momento, conheçam um pouco mais do nosso tribunal, de como funciona e aproveitem bastante esse momento. Então, está facultada a palavra ao senhor diretor da escola, Otávio Lessa. Queria só complementar, presidente, para agradecer a presença do diretor José Maurício de Lima Vanderlei e também das professoras Elisângela de Souza Santos Trindade e Jeine Simone Moreira,
que elas que estão aqui coordenando essa visita e trazendo os alunos das escolas desta turma, né, para que possa conhecer um pouco do tribunal, para que possa entender e que possa, cada saída deles de volta para a escola, começar a discutir a cidadania, como exercer, como ser fiscal dos recursos públicos. O Tribunal de Contas precisa muito dos olhos da sociedade para que possa efetivamente ter maior eficiência. Os grandes e o maior número de fiscais vai ser, na verdade, esses alunos, essa sociedade que tanto precisa dos recursos públicos, que são poucos, inclusive no nosso estado, que é um estado pobre e que precisa que cada real gasto seja da melhor forma possível. Então, eu queria realmente dizer que sentimos muito honrados com a presença de vocês, desses professores abnegados que lutam cada dia mais para que a gente possa ter nesses alunos o futuro do nosso estado. Parabéns de coração e sabemos da dificuldade que vocês têm, principalmente também salariais, e vocês são realmente abnegados. Parabéns. Então, continuando as nossas relatorias, pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, eu tenho, excelências, inicialmente, processos de sancionamento relativo a alguns municípios, em que aqui direi o número do processo a que se refere e o gestor sancionado. Processo 868 de 2018, sanção à senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros, gestora do Instituto de Previdência e Assistência Social de Servidores do município de Batalha, pelo não envio da 4ª remessa CICAP de 2017. Trago a sanção no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs. E aqui o gestor, a gestora, apesar de notificada, permaneceu inerte, não fazendo o uso da sua faculdade constitucional, processual, a que tinha direito. No processo 16873 de 2011, sanção ao senhor Carlos Eurico Leão e Lima, prefeito do município de Porto Calvo, pelo não envio do relatório de gestão fiscal RGF do 3º quadrimestre de 2010, cujo valor também vem em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs. Aqui também processo sem defesa ou manifestação do gestor. Da mesma forma, ao mesmo gestor, só que no processo 17654 de 2011, também trazemos sanção pelo não envio do relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2010. Nesse processo, apesar de notificado, não houve manifestação do gestor. Já no processo 17657 de 2011, trazemos sanção ao senhor Amaro José Marques da Silva, prefeito do município de Jacuípe, pelo não envio do relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2010. E o sancionamento dá-se em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, aqui notificado o gestor, permaneceu inerte. Da mesma forma que nos processos 17663 de 2011, no envio do balancete de dezembro de 2010, e no processo 17666 de 2011, pelo não envio do balancete do Fundeb, dezembro de 2010. Também nesses processos, aplicando a sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs,
também nesses dois. A exemplo do primeiro, apesar de notificado, o gestor não apresentou quaisquer manifestações a respeito. Excelências, tendo em vista que as situações elas estão subsumidas nas disposições normativas que tratam da matéria, eu trago o voto para que este pleno, entendendo, aplique as sanções aqui relatadas na forma disposta em nossos normativos. Da mesma forma, dar a conhecer ao gestor que no prazo de 15 dias, após transitada em julgado, cada uma dessas decisões aqui, ele faça recolhimento da sanção aplicada a crédito do FUNCONTAS, segundo a sua própria lei de regência. Alertá-los que, se assim não procederem, os títulos executivos poderão ser encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para competente ação de execução, determinar que os documentos eventualmente enviados pelo gestor, mesmo que fora do prazo ou sem suas manifestações, sejam desentranhados dos autos, autuados em processo próprio e encaminhados à diretoria competente para as análises devidas. Remeter o processo ao FUNCONTAS para o cumprimento dessas deliberações. Evoluir os processos após os cumprimentos dos dispositivos acima do gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das multas e outras providências que se fizerem necessárias. E também, Excelência, publicizar todas as decisões. São os meus votos, senhora presidente. Com a palavra, doutor Gustavo, do Ministério Público. Senhora presidente, estou vendo aqui que tem alguns processos de 2011. Como ele não passou pelo Ministério Público de Contas, eu não tenho como manifestar sobre a ocorrência ou não de eventual prescrição da ação punitiva ou da prescrição intercorrente. Excelência, eu posso aqui fornecer, não sei se vai ser de utilidade completa, mas, por exemplo, no processo, vou dar um exemplo, a Excelência faz análise. Não entender seguro, eu posso, sem problema algum, retirá-los de pautas e encaminhá-los ao Ministério Público para esta análise. No processo 16873 de 2011, o AR é de 30 de novembro de 2012, conforme folha 6 dos autos. No processo 16654 de 2011, o AR é de 27 de maio de 2014, conforme folha 7. No processo 16657 de 2011, o AR é de 14 de novembro de 2012, folha 7. No 17663 de 2011, e também no 17666 de 2011, em ambos, o AR também é do dia 14 de novembro de 2012, as folhas 7 de cada um. Não sei se essa informação é suficiente, Celso. Perfeito, o conselheiro. O problema é que também tem a questão da intercorrente, certo, que esses processos podem ter parado durante 3 anos em algum departamento do tribunal. Então, gostaria de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência sugeriu remeter os autos ao Ministério Público, que fosse assim feito. Sem a problema forma algum. De garantir melhor a nossa manifestação. Perfeito. Eu agradeço. Então, Excelência, sim, tendo em vista a manifestação ministerial, os processos são retirados de pautas, pelo menos só os de 2011, Excelência. Isso. Porque tem um de 2018. 2018, tá? Eu opino pela aplicação da multa. Então, o 868 de 2018 pode ir a julgamento e todos os processos restantes, 3, 4, 5 processos, estão sendo retirados de pautas e encaminhados ao Ministério Público para melhor cientificação a respeito do que neles aconteceu. Ok, então, conselheiro, então está em discussão. Que fizesse esse registro na sessão, porque vai ficar um encaminhamento um pouco diferenciado do que acontece de forma odierna aqui neste plenário. Então, que conste em ata a
as palavras do conselheiro Anselmo, né, retirado de pauta os processos aqui citados. Estará em discussão para votação o processo 868 de 2008. O restante 2018, Excelência. De 2018. O restante foi retirado de pauta para ser enviado ao Ministério Público. Então, em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente, do processo que está em pauta. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator também, senhora presidente. Otávio Lessa. O relator. Aprovado. Senhora presidente, eu trago o processo 5572 de 2010, é uma prestação de contas, prefeito do município de Campestre, exercício financeiro de 2009. Excelência, deixa eu só fazer aqui um pequeno registro. Há outras situações que, inclusive, elas influenciam em algumas colocações que faço. Mas, para que a discussão do processo não reste tumultuada, eu vou ler aqui a ementa e posso fazer aqui os esclarecimentos que vocês entenderem, para ser bem ligeiro. Nessa prestação de contas, dentre outros pontos de controle, outros achados, ou qualquer nome iuris que se queira dar ao que é encontrado na prestação de contas, o gestor, no meu entendimento, no meu sentir, e evidentemente de acordo com o que consta dos autos, dados e informações, ele descumprira o limite condicional mínimo com manutenção e desenvolvimento de ensino, descumprira o limite condicional mínimo com despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde. Em ambos os casos, houve o descumprimento, Excelência, em virtude da utilização da rubrica 122, em ambos, que, no meu entendimento, respeitando as opiniões divergentes, não poderia ser levado em conta por não vertido a finalidade própria, que era o ensino e que era nas despesas de saúde. E, quanto à saúde, eu trago aqui uma informação a mais, no item 32, no seguinte sentido. O valor de R$ 1.118.000, arredondado, contabilizado na Secretaria Municipal de Saúde, folha 39, foi deduzido da base de cálculo para a apuração do limite dos gastos com a saúde, pois a execução de despesas ocorreu pela Secretaria de Saúde, quando deveria ter sido movimentada por meio do Fundo de Saúde, conforme disposto na 5ª diretriz, parágrafo único da Resolução CNS número 322 de 2003, Conselho Nacional de Saúde, reforçando a previsão trazida pela EC número 29 de 2000, pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, especificamente o constante do artigo 77, parágrafo 3º do ADCT. Fora esses dois casos, Excelência, também houve o descumprimento do limite máximo quanto ao repasse do 10º ao Poder Legislativo. A um só tempo, ele ofendeu ao limite máximo, mesmo alterado pelos créditos abertos, adicionais abertos, ou seja, passou valor a mais que autorizado na regra própria de competência, que é a lei orçamentária. Assim como o valor ultrapassado também ultrapassa o limite definido no artigo, nos incisos do artigo 29A da Constituição Federal. Terceiro ponto. Quarto ponto, abertura de créditos adicionais suplementares, sem prévia autorização legislativa. Há um limite na lei para a sua abertura e, desobedecendo este limite, abriu em valores, em percentuais maiores do que aqueles estipulados na lei. Na execução orçamentária também houve um déficit orçamentário, conseguiu executar
mais despesas do que a receita arrecadada, e é claro que nós sabemos, todos nós sabemos, que isso impacta, de certa forma, na gestão, por assim dizer, mais atual, fiscal, municipal. Então, Excelências, a lei é forte nesses 5 elementos, nesses 5 achados, é que trago o meu voto no sentido de orientar, de sugerir ao Poder Legislativo Municipal, o competente para julgar os autos, que, quando o faça pela reprovação, rejeição das contas, conforme aqui trazido no meu voto. Dos achados, também não podia deixar de fazer algumas recomendações, na verdade, recomendações que de praxe venho fazendo na maioria dos nossos processos. Observância ao calendário de obrigações dos gestores públicos, que é a nossa instituição, Resolução Normativa 2 de 2003, evitar a contabilização de rubricas genéricas, porque é uma falha na utilização da prática contábil, manter, na medida do possível, o equilíbrio. Isso é um marco fundamental, na verdade, um dos alicerces, uma das colunas de sustentação da filosofia da LRF, o equilíbrio entre receitas realizadas e as despesas executadas, prevenindo a existência de débitos orçamentários, encaminhada a documentação comprobatória, ainda que amostral, do que contabilizado, junto às transações ocorridas ou evidenciadas junto às prestações de contas, observar o tratamento legal previsto na Lei 4320 e até utilizado como parâmetro em todo lugar, o decreto federal que o regulamenta, que o explica a questão dos juros a pagar processados e não processados, pois isso, de certa forma, tem impacto tanto na análise da dívida corrente líquida, como na própria disponibilidade de caixa. Cumprir regularmente os limites funcionais e legais postos, adotar, quando necessário, as providências tendentes a trazer as despesas com pessoal ao seu limite legal. E aqui, nesse processo, verificamos que, na sua gestão, no último quadrimestre, a despesa com o pessoal total do Poder Executivo chega ao percentual de 61,59%, ultrapassando em muito o teto máximo, no caso, legal. Adotar providências quanto à elaboração das manifestações formais do controle interno, tendo em vista a sua importância constitucional, até mesmo para o funcionamento também correto do sistema de controle externo. Com relação aos elementos da transparência na gestão fiscal, não foi encaminhado ao tribunal nem o PPA e nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Consequentemente, o próprio demonstrativo de métodos fiscais, motivo que dá ensejo ao tribunal processar e julgar esta infração administrativa, da mesma forma também que não foram encaminhados os RGFs, e da mesma forma dando ensejo para que o tribunal processe e julgue esta outra informação administrativa. Mas, não nos contentando só com os dados apresentados ao tribunal ou omitidos do tribunal, ainda se fazendo pesquisa no sistema de coleta de dados contábeis da STN, localizamos envios de réus, ou pelo menos informações deles, do terceiro e sexto bimestres, porém incompletos, com informações apenas incompletos e com informações divergentes daquelas apuradas na prestação de conta quanto aos gastos com saúde e ensino. O RGF não foi encontrado nada, inclusive nesse sistema. Isso são
coisas circundantes que não levam efetivamente, pelo menos no meu voto, para a aprovação das contas, mas levam a outras situações, como a do tribunal abrir o competente procedimento para sancionamento pelo não envio do que deveria enviar ao Tribunal de Contas e também a apuração dessas infrações administrativas de acordo com a Lei de Crimes Fiscais, a Lei 10.028 de 2000. Os demais dispositivos de praxes, que a Câmara de Vereadores, após o julgamento, nos informe na forma do artigo 160, tendo em vista outros achados aqui encontrados quanto à questão de escrituração de valores de bens financeiros sem a documentação comprobatória correspondente, mesmo para comparação. É um exemplo, independente desse julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo Municipal, que o tribunal adote procedimento apropriado para a verificação de eventual dano das situações aqui encontradas nas prestações de contas. Remeter cópia deste parecer prévio, assim como do processo, em regra, digitalizado ao gestor para conhecimento, informando-lhe também da possibilidade recursal na forma da lei orgânica, publicar o voto para os seus efeitos legais, e assim sendo retornar ao gabinete do relator para outras medidas que se fizerem necessárias, como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o processo não passou pelo Ministério Público, mas eu não poderia deixar de tecer algumas considerações. Ouvi atentamente o voto do conselheiro Anselmo Brito e fiz umas anotações das irregularidades que eu considero mais relevantes. Primeiro, houve descumprimento do limite em educação. Depois, houve descumprimento do limite na saúde. Repasse a maior ao Poder Legislativo Municipal. Abertura de créditos suplementares em valores superiores aos limites legais. E, por fim, despesa de pessoal acima do limite da LRF. Só queria meter aquelas duas primeiras irregularidades, que é o descumprimento dos limites na educação e saúde. Todos nós sabemos que a Constituição de Saúde foi colocada na Constituição Federal como valores muito protegidos pelo ordenamento, né? Tanto é que, quando o município não aplica o mínimo na educação e saúde, ele vulnera um princípio constitucional sensível. O que é um princípio constitucional sensível? É aquele que, violado, enseja a maior penalidade que um Estado federal, que a Constituição prevê na nossa federação, que é a intervenção do Estado no município. Assim reza o artigo 35 da Constituição Federal. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, aí no inciso 3 tem, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Em resumo, o Ministério Público entende que, no caso concreto, houve a violação de um princípio constitucional sensível. Portanto, deve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas emitir parecer prévio rejeitando as contas do referido gestor. Em discussão. Senhora presidente, tenho algumas dúvidas. Queria fazer algumas indagações ao relator. A primeira delas é sobre os limites de aplicação como manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviço público de saúde. Gostaria que Vossa Excelência informasse quais foram os limites e os valores absolutos aplicados, por favor. Valores de aplicação com MDE e com ações de serviço de saúde. Né? Valores de percentual. Isso. Excelência, quanto às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, de acordo com o artigo 212,
que deve ser, no mínimo, 25% das receitas próprias de impostos e compreendidas também as provenientes de transferências constitucionais, no nossa memória de cálculo, constante aqui da página C do voto, 6 e 7, o município cumpriria 23 inteiros e 40 centésimos por cento do valor. Em reais, isso deu R$ 1.356.276. E aqui só relembrando que deixamos de considerar o gasto da administração geral na subfunção 122 de R$ 653.369. Mas isso é saúde ou educação? Isso é educação, Excelência. Na saúde... Mas essa função 122, ela não... Subfunção 122, Excelência. Ela compreende, então... Não, eu deduzi porque nos meus votos eu entendo que como não são gastos a atividade finalística com ensino, eu desconsidero para efeito de considerá-las como despesa, tirando-as o percentual faz o total de 23,40. Ok. Com relação à saúde, da mesma forma, aqui também há algo inusitado, acredito que é até parecido com um voto, o Excelência não estava presente na sessão passada, em que o município ele não cumpriu percentual nenhum de educação, de saúde. Na verdade, até atingiria um percentual negativo. Por quê? Porque, tirando as deduções de recursos do SUS, dos recursos da CESAL, da remuneração das receitas do SUS e das despesas da Secretaria Municipal de Saúde, era como se, em termos práticos, além de não aplicar, ainda foi tirado R$ 86.600 e carreado para outro lugar. Infelizmente, eu não posso identificar para onde foi. Mas, aqui, quando desconsideramos esse valor, ainda mais aqui pela quinta diretriz do parágrafo único da Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 322, de 2003, não há como considerar essas despesas ocorridas pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que o entendimento lá posto é que já a partir dessa época, ou assentado neste ano, todos os gastos a serem considerados no limite de saúde, a par da Lei Complementar de 2012, já deveriam ser pelo Fundo de Saúde, o que não ocorreu no caso, Excelência. Então, seriam essas duas situações aqui quanto aos limites de saúde e educação. Evidentemente... Mais um questionamento, senhor conselheiro. O último item do voto de Sua Excelência é no sentido de retornar os autos ao gabinete, né, de Sua Excelência para as medidas que... Outras manifestações que se fizeram necessárias, outras medidas. Quais seriam essas medidas? Sim, Excelência, como aqui há um prazo recursal, evidentemente, havendo recurso, o processo estaria no gabinete só aguardando os recursos e, ultrapassado este prazo, o processo seguiria à presidência ou então o gabinete faria a comunicação à Câmara do Trânsito em julgado, por assim dizer, daquele parecer prévio, aqui, apesar do seu caráter apenas opinativo, conforme previsão legal a respeito da matéria, senhor conselheiro. Ok, não é porque, assim, a minha dúvida é que eu entendo que o processo, a partir do momento que ele é apreciado aqui pelo Pleno, como se trata de prestação de contas de prefeito, o processo deveria ser encaminhado para a Câmara Municipal para que os
os jogadores, no caso os vereadores, tenham conhecimento dos autos e possam realizar o julgamento com base no que foi apurado aqui pelo Tribunal de Contas. Era essa a dúvida. Será, Excelência, após o prazo recursal, permanecendo em habeas, não há mais o que se fazer nos autos. E assim será feito o encaminhamento, resguardando a própria, por assim dizer, também a autoridade da decisão da Corte. É nesse sentido. Ok, satisfeito, senhor conselheiro. Conselheiro Rodrigo. Senhores conselheiros, também tenho algumas dúvidas com relação à prestação de contas e muito parecidas com a do conselheiro Sérgio, mas que para mim não ficaram bem claras. Eu gostaria de saber do conselheiro relator se tanto na educação quanto na saúde, se fossem contabilizados as despesas registradas na subfunção 122, o município atingiria o percentual mínimo em educação e em saúde. Atingiriam. Com relação à educação e com relação à saúde, aqui, só destacando mais uma informação que nos dá a concretude para não considerá-las com relação especificamente à saúde, um fato a mais, um elemento a mais, essa própria diretriz do Conselho Nacional de Saúde, da impossibilidade desses gastos serem feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, e sim todos os gastos a serem considerados para o limite mínimo em saúde deveriam ter sido feitos pelos fundos de saúde, e não é o que está contabilizado na prestação de contas. Mas, a par disso, passando por cima desses entendimentos a serem considerados, estes gastos, em ambos, cumpriria o limite mínimo. Tem uma segunda indagação, presidente, com relação ao repasse a maior do limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. A pergunta é se o órgão técnico do tribunal ele chegou a apreciar como ponto de controle essa questão, e se ele apreciou em seu relatório técnico qual foi a conclusão do órgão. Abertura de decretação do limite de realização. Excelência, evidentemente que a análise feita pela equipe técnica, até mesmo pela característica de ser um parece ser, ele não vincula, evidentemente, a atuação do jogador, mas não há qualquer controle feito na diretoria com relação a este fato, especificamente
o não cumprimento de limite previsto na Constituição Federal, assim como é saúde, educação, Fundeb. Eu até gostaria, Excelência, de falar aqui, ou repetir as palavras lá postas no relatório AFDEFAFON 22 de 2012, folhas 311 a 324 dos autos, que é o relatório que eu estou agora manuseando. Assim está lá posto. Constatou: 1. O não envio dos relatórios resumidos da execução orçamentária, réu da gestão fiscal, RGF. 2. A abertura de créditos suplementares acima do limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, LOA. 3. Divergência de saldos apresentados no balanço financeiro com os respectivos extratos bancários, concluindo que, em suas palavras, a presente prestação de contas não se encontra em condições de merecer parecer prévio favorável. Fecham-se as aspas. Satisfeito, conselheiro. Então, continua em discussão. Podemos passar a votação. Senhora Presidente. Conselheiro Fernando. Eu quero crer, senhor conselheiro, só para tirar uma pequena dúvida, apesar de ter sido identificado por Vossa Excelência essas possíveis e prováveis irregularidades que Vossa Excelência as considera como irregularidades, o gestor deve ter sido citado para apresentar o contraditório e a defesa. Que eu pergunto, senhora Presidente, porque eu não ouvi durante o relato de Vossa Excelência se isso teria sido um passo cumprido no rito processual. Excelência, eu vou ler que fica mais inteligível para todos. A presidência encaminhou cópia da decisão, onde é feita aquela análise, se constata alguma situação que mereça e deve se dar o contraditório, evidentemente. A presidência encaminhou a cópia da referida decisão por meio postal com aviso de recebimento sob o ofício número tal, contudo a correspondência retornou ao tribunal. A par disso, identificado o novo endereço residencial do gestor, remeteu-se a cópia da decisão proferida no dia 7 de março de 2017, também por AR, sendo o gestor efetivamente notificado em 2 de agosto de 2017, folhas 368 dos autos 8616 de 2012. Em 23 de agosto, o interessado solicitou prorrogação de prazo, processo 12667 de 2017, para atender a diligência deliberada pela Corte. Entretanto, na sessão do dia 19 de setembro de 2017, o Pleno indeferiu a dilação de prazo em função da intempestividade, aplicando multa e concedendo ainda mais 5 dias improrrogáveis, como está normatizado, para o envio dos documentos obrigatórios, tendo o ex-gestor novamente tendo sido notificado em 6 de outubro de 2017 e o atual gestor da municipalidade no dia 11 de outubro de 2017. Tendo em vista que até a presente data o gestor não apresentou qualquer manifestação, pode-se assim apreciar e, consequentemente, deliberar sobre suas contas no estado em que se encontram, como já informado aquele no item 5.3 da decisão proferida em 19 de setembro de 2017, senhor conselheiro. Muito obrigado, senhor conselheiro. Esclarecido a dúvida, senhora Presidente. Continua ainda em discussão. Podemos passar para a votação. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o relator, senhora Presidente, fazendo a ressalva de que, quando, nos casos que nós apreciamos essas contas, o gestor não se manifesta, apesar de ser notificado das possíveis e prováveis irregularidades. E, em momento algum, eu não recebi nenhum memorial sobre essas tramitação de conta, quero crer que Vossas Excelências também não, e não vejo aqui nenhuma defesa do gestor que está sendo julgado suas contas, apresentando alguma razão, algumas contra-razões dessa deliberação. Portanto, eu acompanho o relator.
Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acompanho em parte o relator, eu desconsidero o descumprimento do limite mínimo em educação e saúde. Vou dispensar a leitura do manual de contabilidade que eu li na sessão passada.